Lugar entre os podcasts mais acessados de política e economia. Informação, política, cultura, reportagens, convidados especiais e muito mais. No ar, de frente com Fernando Moura, aqui na Rádio Comunidade, a rádio do povo. Salve, salve quebrada, estamos aqui hoje com a Mídia Almeida, presidente das Manas Pretas. Mídia, seja bem-vinda. Como é que nós vamos... Aí. Tá ótimo, tá ótimo. Mídia, boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Queria que você se apresentasse para quem não conhece a Mídia Almeida, tá bom? E falasse um pouquinho de você, por favor. Show, obrigada você pelo convite, pela confiança. Boa noite a todos, boa noite Rádio Comunidade. Eu sou Mídia Almeida, sou presidente da Associação Manas Pretas, uma associação voltada ao empoderamento feminino, atendimento a mulheres mães solos e mulheres vulneráveis. Hoje nosso principal pilar é o empreendedorismo. E também sou fundadora da Multipotencial Arts, que é uma agência de marketing voltadas aí a projetos, tanto a questão estratégica de projetos para microempreendedores, tanto para grandes empresas. Ambos os projetos estamos há 3 anos no mercado. Estamos aí levando adiante todo esse empreendedorismo e força para também, de alguma forma, ajudar as pessoas e contribuir com a sociedade. Olha, que legal. Bom, a gente vai, durante o programa, a gente vai entrar nessa seara aí da questão da sua agência também, né? Que eu acho que é muito importante, né? Para dar essa visibilidade também. Hoje, a gente está sorteando um kit de marmitas fits da Fit Food by Nani, que ela disponibilizou pra gente estar sorteando para as pessoas que entrar aqui no site www.radiocomunidade.com.br ou na rádio oficial, @radiooficial no Instagram, ou pelo Fernando Moura SP no Instagram. Então, e também pelo site tem os recadinhos lá, pode deixar os recados lá, que a gente vai fazer um sorteio aqui do kit que a Fit Food by Nani disponibilizou pra gente, tá bom? Bom, Mídia, você falou um pouquinho, né? Como que você começou com essa questão das Manas Pretas, né? O que levou você a fazer esse coletivo das Manas Pretas? Bom, é uma iniciativa pessoal, né? São valores que eu acredito. Então eu me tornei mãe muito cedo, né? E uma questão de base, estrutura familiar, eu consegui ser mãe e isso não impactar o meu futuro. Tem a questão de qualidade de vida. Eu passei por vários desafios, não vou romantizar a maternidade solo. Sou mãe solo, sempre fui, enfim, são consequências, né? De uma série de outros fatores. E por observar esse privilégio ou essa minha iniciativa, esses lugares que eu consigo ocupar, eu vi como que eu posso contribuir para que outras manas também estejam nesse lugar, né? Então, na pandemia, eu ainda estava começando a executar o projeto, estava querendo fazer trocas com outras pessoas, com outras entidades que já tinham um movimento, e aí começaram a surgir várias contribuições. Pessoas queriam agir junto comigo, fazer essa roda girar. Estou falando tanto, e aí quando é que a gente vai para a prática? Então a gente começou com o pilar de assistência social, que era o que mais precisava, essa questão de impacto no momento. As pessoas estavam precisando de alimentos. Sim. E através disso eu comecei a criar cadastros, né? Criar forma, onde ela começou a tomar um projeto. E aí a gente fez várias doações e eu comecei a mapear as atividades sociais, de como eu poderia estruturar todo esse público, né? Aí vinha os outros pilares, que é o autodesenvolvimento, que são rodas de conversa, palestras, trazer ali insights de que essas pessoas elas saiam da bolha de vulnerabilidade, e a cultura também, que a gente segue ali uma linha, né, da Lei 10.639, que é a valorização da cultura afro, né? Que é algo que, mesmo depois de 20 anos, ainda não acontece de maneira natural. A gente sempre precisa estar instigando, voltando a esse assunto. Então, onde ela busca trazer, através dos nossos saraus, que é o Sarau Manas Pretas, todo esse movimento, uma oportunidade para os artistas e para a comunidade. A área de atuação sua, do coletivo das Manas Pretas, é aonde? É em todo o território? Aonde que toda São Paulo?
todo Olha, estado? Eu sou bicho solto, né? Então eu já fui pra Itaquaquecetuba palestrar sobre empoderamento feminino. Então, como eu acabo sendo a principal imagem da associação, a gente está em toda São Paulo. Mas nosso principal foco de atuação é Taboão da Serra. Taboão da Serra. Lá tem, vocês têm uma sede lá, como que funciona? A gente ainda não tem sede, o lugar varia de acordo com cada ação social. Hoje eu faço parte também de um grupo de empreendedorismo de network profissional que se chama BNI, Business Internet Network. Esse grupo é um grupo assim, que começou com o objetivo há mais de 3 décadas de fortalecer o empreendedorismo. Então, através desse grupo a gente consegue gerar receita e mais impacto. E aí, por hora, né, graças a essa participação, a gente foca mais dentro do município da cidade de Taboão da Serra. Taboão da Serra. Mas você reside lá? Sim. Agora, você falou da questão, então, ações itinerantes, né? Isso. Mas aí a questão do assistencialismo, vocês qual é o carro-chefe de vocês? Ou tem algum... ou é tudo que precisa, tudo que a comunidade precisa? Como que funciona? Nos 2 primeiros anos, a gente criou essa questão assistencial porque era o que mais havia de dor no momento. As pessoas precisavam de alimento. Conforme o tempo foi passando, o projeto ele foi se lapidando, né, houveram várias transformações. Hoje o nosso foco é o empreendedorismo vinculado ao autodesenvolvimento, porque a gente consegue trazer insights, trazer educação empreendedora para que as mulheres saiam de uma bolha de vulnerabilidade e passem a entender o processo. Inclusive, nós estamos com inscrições abertas para o Núcleo da Mulher Empreendedora, que irá começar na próxima segunda-feira. Núcleo Da Mulher Empreendedora, com os membros do BNI. Então, esse grupo que eu acabo falando muito dele porque é através dele que a gente gerou muitas situações. Os membros são todos especialistas, então as mentorias serão por eles, pessoas que estão anos no mercado e vão trazer toda a bagagem para que as manas entendam como empreender da melhor forma. Ó, a Andréia da Arena da Serra entrou aqui. Um beijo, Andréia. A gente estava lá no evento do Empodera Ela, Mulheres Empreendedoras de Itapecerica da Serra. Um beijo, Andréia. Você quer falar um pouquinho desse núcleo? Como é que faz para as pessoas participar? Como que vai funcionar? As inscrições elas estão disponibilizadas no Instagram, no link na bio. Eu também estou disponibilizando em outros canais, tanto os meus pessoais quanto da ONG, da associação. Então é só seguir Manas Pretas _PS que vocês encontram informações sobre o núcleo, os mentores, o que vai haver no decorrer de 8 semanas de formação. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. A gente está com poucas vagas. Caso haja uma demanda muito grande, a gente vai abrir 2 turmas. Aí as turmas As turmas serão às segundas-feiras, em parceria com a ACE Institute, é uma escola de inglês de Taboão da Serra também, e os membros também, né? E é uma iniciativa também pelo mês da mulher. Amanhã eu também vou estar. E aí, a forma que nós encontramos nesse momento de trazer um evento, né, notoriedade para o mês de março, mês da mulher, foi esse núcleo, que é empoderar. Nosso lema é entender e transformar. A gente vai trazer ali maneiras de transformação. Isso é muito bom, né? A gente participou lá do Empodera Elas no domingo e foi muito importante. Acho que vai de encontro com o que você está falando, da questão de transformar a vida das mulheres, né? De transformar a vida das pessoas. Aí a gente fica muito feliz, né, de ter mulheres eu costumo dizer que as mulheres são muito competitivas, né, entre elas. Então quando você vê essas ações, essas atitudes de empoderar as mulheres é muito legal. Sim, o que faz com que nós sejamos competitivas é justamente a sociedade que a gente vive, né, e todas as dinâmicas que a gente está o tempo todo ali sendo de certa forma impactada. É o discurso, é o seio familiar, então acaba criando essa corrente que, graças a projetos, né, como o seu, toda essa iniciativa, a gente consegue manter. Dá a visibilidade necessária, né? Olha, a gente falou das ações sociais, falamos das Manas Pretas, e agora é o seguinte, eu vi que você foi candidata. Sim, eu fui candidata. Você foi candidata em 2020, não é isso? Isso mesmo. Para a vereança, né? Como é que foi essa experiência? O que te levou a ir para a política? Ou como que foi isso daí para você? Olha, eu sou uma empreendedora.
né? Sou uma mulher de negócios, eu gosto de ir pra frente. Se não tem aquilo que eu quero, eu vou lá e crio. Tenho logo 2 projetos aí em processamento. Então, foi exatamente visualizar isso. O número de mulheres na minha cidade, né? O número de vereadoras, de governantes, de vereador... Desculpa. O percentual de mulheres participantes no executivo da minha cidade é de menos de 3%. São cerca de 3 a 4 vereadoras com mandato atual. Então você não tem como você... Olha só, eu vou dar um exemplo assim. Maria Carolina de Jesus já dizia: só poderia ser presidente quem passou fome. Só pode representar um povo quem vive aquele corpo, aquela dor. Então foi o que eu identifiquei. Precisa de mais juventude, precisa de mais pessoas que entendam, precisa de mais mulheres negras que entendam, porque é uma política prioritária, né, para aquele público, porque as pessoas que à margem, né, embora sejamos 55% da população, tanto em questão ao número de população negra no Brasil e também ao número de mulheres. Então a gente está o tempo todo batendo ali e, no entanto, a gente está ali com uma dificuldade para arrumar trabalho. As mulheres que são mães solos, elas sempre enfrentam discursos: ah, mas por que você vai deixar o seu filho? Ou então até mesmo quando a gente toma a iniciativa: nossa, mas você tem filho, você é mãe, você ainda assim você quer concorrer ao direito, é um direito, né, de ter uma carreira profissional. Então, o que eu passei, o que eu ouvi e trazer de alguma forma para as pessoas que há uma representante, né? Então, não deu certo, mas... Não, tudo é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado, a gente aprende, né? Mas aí você teve um convite, foi devido às suas ações, como que foi? Você pegou e deu na telha, deu um insight, você falou: eu vou. Na verdade, eu tive que lutar muito por espaço, nada foi de mão beijada, tudo foi eu que fui atrás, porque houve as cotas, né? Tanto cota para mulher quanto cota para negro, então isso é bem ruim, né? Porque você não... É como se não houvesse uma observação do eu medir ao meio da minha potência e a minha capacidade. Sim, ela é mulher, ela é preta, coloca ela aí. Foi o que aconteceu. Então não houve um convite. Houve uma luta para estar dentro daquele espaço, nessa gestão tentativa. Entendi. Então você viu essa resistência na questão, porque eu falo que assim, não é só na política, é em todas as áreas, né? Mas assim, primeiro de ser mulher e segundo de ser mulher preta, né? Então você viu essa resistência na questão de ser mulher ou na questão de ser preta, ou os dois juntos? O que você entendeu? Sempre há, né? Em qualquer lugar que eu vá, se eu não me empoderar, se eu não me colocar como... Porque tem aquela coisa, é preta e arrogante, né? Então, o que acontece? A gente parece que nós pretos, nós mulheres, a gente está sempre numa situação de servidão, né? E a gente está sempre dentro ali do patriarcado, né? De servir, de ser... a mãe tem que ser aquela santa, aquela pessoa que está dentro de uma bolha. Então, o estereótipo, ele é muito forte. Então, quando eu batia no portão, assim, ó, sola de sapato de saliva, né? Que a gente ia pra rua para pedir voto, para explicar para as pessoas quem eu era, tinha uma resistência. Elas me ouviam, mas tinha o olhar, né? Aquela questão de atenção. E também tem, ainda em Taboão da Serra, né? Em vários pequenos municípios, tem a questão do político de estimação. É um sistema, né, de oligarquia ali, onde tem os pequenos coronéis. Quem tem dinheiro, quem padrinho, quem ganha esse espaço. E eu não tinha nada disso. Era eu na rua, eu consegui 3 pessoas para trabalhar comigo e foi todo um processo, né? Então, em comparação a outros candidatos, eu estava ali para lutar por um espaço, por um percentual de legenda, de voto. A Andréia, ela foi minha convidada aqui, a presidente da APAI está aqui, mandando uma mensagem aqui. É lá do Taboão da Serra. Eu conheço. Legal. Um beijo, Andréia. Parabéns pelo tema, tá dizendo aqui, ó. A Norminha, lá de Mongaguá, tá aqui, ó. Tem o quiosque chamado Piratas, é onde que eu frequento lá. Legal. A Jéssica, 2022, tá aqui também. Olha, muita gente entrando aqui. Bom, então você viu que você viu que essa questão da resistência, né, conforme você ia andando na rua, ia conversando com os eleitores, mas é uma coisa que você já vivencia isso, né? Eu acho que a política é muito reflexo da nossa sociedade, né? Porque quem está lá representando são pessoas como você falou, né? O certo era quem representava o povo, é o povo, né?
mas nem sempre é assim, né? E é muito difícil mesmo, eu entendo. Mas você viu essa resistência e você planeja algumas estratégias mudar para 2024? Você pensa em alguma coisa em 2024? Como é que você vê? Eu tenho algumas cartas na manga, estou estudando as possibilidades, mas eu não quero fazer nada sem que haja um bom planejamento. Afinal, o que eu faço da vida? A minha expertise é estratégia. E eu venho lapidando isso desde a minha formação, sou formada em administração e marketing, e as minhas empresas, elas me dão esse know-how, elas me dão esse ali, ó, você tem que entregar, porque a gente, tem um post que eu fiz recentemente, você é aquilo que você vende, a forma como você, eu sou uma consumidora, eu gosto de coisas de qualidade, de coisas bacanas, então eu tenho que entregar algo bacana, da mesma forma como eu enxergo a minha possível próxima candidatura, que ainda está muito assim na impossibilidade, não recebi nenhum convite, não tenho nenhuma. Não tenho nada ainda, né? Mas eu penso sim em me estabelecer mais essa questão visual. As pessoas precisam me conhecer melhor. Entendi. Bom, aí, olha, hoje eu vou. Só um momentinho que eu vou dar uma bronca do dia. Fernando Moura e a bronca do dia. A bronca do dia vai para os furtos que aconteceram de fios na AEB. E as crianças ficaram sem aula, umas 2 semanas sem aula, porque foram furtados e a Enel ficou de religar, né? E ficou, acho que 3 dias para fazer a religação. Então a bronca do dia vai para a demora da Enel para restabelecer a energia na AEB. Bom, mídia, a gente falou dessa questão racial, né, que queira ou não, a gente vê que é a dificuldade. Eu não sei se você também pensa assim, mas num debate que a gente teve no Movimento Negro sobre o custo-voto para o negro, né, que é bem maior, né, é bem mais difícil você conquistar um voto, né, a questão da geolocalização, da onde que os pretos estão inseridos, tudo isso, né? Então, eu acho que você é um dos exemplos mais claros, né? Que é o que você acabou de falar, da questão, como você viu a resistência na rua, né? E o que você acha que deve ser, como a gente deve tratar isso, como a gente deve, qual a sua avaliação para a gente melhorar isso? Os atuais gestores precisam colocar mulheres, precisam colocar figuras, né? Porque assim, atualmente lá em Taboão tem muita questão do, como é, cargo nomeado, fala? Tem assim, carguinho, né? E nem todas as pessoas são qualificadas para atuarem, né? E isso é um erro, porque como é que uma pessoa gere uma cidade sem que haja qualificação? Teve um processo, tem sido acompanhado tudo isso, mas em primeiro momento foi o que aconteceu, né? E tá ali em observação várias outras situações em relação a isso. Então é criar representatividades de pessoas qualificadas. E tá bom, tem muitas pessoas, é uma cidade com quase 300 mil habitantes. Então é uma cidade que tem muito a crescer. E cresceu nos últimos 2 anos, foram mais de 5 empresas que fundaram-se, né? Cresceram ali em Taboão e geraram mais empregos, tirando um pouco dessa questão na cidade do Vitória, gerando os moradores criassem uma economia maior local, né? Então é criar essa representatividade do que tem agora, criar mais acesso ao movimento negro, criar mais acesso à cultura, tem muito edital que vai rolar aí, dar mais oportunidade para as pessoas, criar mais transparência para isso. Eu observo que a comunicação da cidade melhorou bastante. Então trazer isso, né? Mais transparência para as pessoas e fazer também com que desperte isso, que é através da educação, sempre, né? E de que forma a gente faz isso? A gente está numa era digital, isso aqui é um novo formato de mídia, né? De comunicação. Então, é trazer isso e tem potência para isso, usar uma estratégia que as pessoas estejam mais inseridas e que também se sintam representadas por figuras como pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, pessoas, né, portadoras de deficiência, não quero errar, meu Deus, mas eu acho que é assim que fala, né? Então, pessoas especiais, porque as pessoas, quem realmente vai conseguir gerir esse espaço são as pessoas que representam esse estereótipo, mas que também têm uma qualificação intelectual para isso.
infelizmente hoje a gente não pode afirmar que acontece nas cidades, principalmente cidades que tem essa questão ali, né, do coronelismo, né, que é quem manda é quem tem dinheiro. Como que você vê hoje, Taboão, essa gestão que está aí, né? Já vai para o terceiro ano, né? Olha, atualmente... Terceiro não, já está... Já não, tá no terceiro ano, né? no terceiro ano. Que vem é o último. Olha, eu não tenho político de estimação, eu não tenho qualquer afinidade em relação... Eu não tenho aqui, tipo, dizer nomes e dizer que eu sou contra ou sou a favor. Observo os fatos, né? Existem muitas coisas que precisam ser mudadas. Eu sou mãe, eu estive com a minha filha recentemente no posto infantil, então você vê que precisa ali de uma certa... Quantos anos ela tem? 10 anos. 10 anos. Então a gente passou ali algumas horas e foi um ambiente bem desconfortável, não foi bacana, não foi legal. E fazia muito tempo que eu não usava o serviço público, né? Então, tipo assim, vamos dizer assim, é mais do mesmo que tá rolando, mas em contraposição a cidade cresceu, né? E a associação também tem bastante acesso em relação aos serviços públicos. Então, a gente consegue ter bastante diálogo, mas eu não posso afirmar que os serviços estão aquela maravilha, porque eu utilizei recentemente e não estão aquela maravilha. Falta a questão de dar mais valorização para o servidor público, principalmente essas pessoas em relação à saúde. Elas precisam ser mais bem remuneradas e também existir alguma outra estratégia, porque a exaustão é visível dessas pessoas, mas também por conta da falta de estrutura do lugar, né? Então, é uma questão mesmo de mais um joguinho de formiguinha, de mais observação. Mas em relação a outras situações, principalmente porque eu consigo ter um diálogo, é possível fazer, né? Então, eu fico feliz porque eu consigo ter um diálogo e eu consigo fazer pela minha cidade, pelas pessoas. Mas não tá aquela coisa, né? Aquela coisa top que deveria, porque a cidade tá bom, tem um PIB incomparável a Barueri. Se você vê, Barueri é uma cidade top. Então, o que falta? O que precisa? Pra gente estar ali numa qualidade de vida melhor. Eu fiz algumas ações lá, o Impulsiona Taboão, com karatê lá, né? Eu achei muito bacana, foi acho que já está na terceira edição que eles fizeram. Eu participei da primeira e foi muito bacana, porque ele juntou num espaço só, era uma escola, várias questões. A questão do esporte, a questão cultural, atividade esportiva, tinha atendimento odontológico, levou uma van. Então eu acho que isso é umas coisas que a gente tem que enaltecer. Mas não é só isso, né? Tem que trazer mais coisas para a cidade, né? E cuidar da cidade, né? Acho que é o grande lance, né? Essas iniciativas, elas aconteceram por várias ações, né? Houveram várias edições, foram muito importantes para a comunidade em geral, né? Foi um feito, assim, da nova gestão, até te esqueci. E, assim, as ONGs de lá, elas também produzem, elas também realizam esse tipo de ação. Então, como é que é o nome? Impulsiona Taboão. Eles até entregaram, no dia que eu estava, entregaram até a escritura da casa, né? Eu achei muito bacana. O prefeito foi lá e entregou. A gente sabe que a política, tudo é um ato político, né? Tudo é um ato político, né? Mas eu achei importante, eu acho que deveria ter mais, né? E também trazer a população como um todo para junto da gestão pública, né? Das pessoas saberem o que a gestão pública oferece, né? Porque muita gente não sabe, não tem a informação. Então, eu acho muito importante. Bom, mídia, eu tenho que me preocupar com o seu nome. Como que surgiu esse mídia? A minha mãe é evangélica, mais de 32 anos pela CCB, a Congregação Cristã no Brasil. CCB. Como é que é o nome da mamãe? Cláudia. Beijo, dona Cláudia. E ela é evangélica, né? Ela queria ser mãe, ela casou com o pai, tinha toda uma cerimônia, né, em relação a isso, casou na graça, casou dentro desse novo ministério, porque ela antes era de outra religião. E ela disse que viu na palavra e ela não entendeu. Aí quando ela foi ler, ela conseguiu interpretar, né? Que é a passagem de Moisés, que passa por egípcio, passa pela terra de Midian, mata o egípcio, né? Que é o tempo da escravidão. Aí ficou Midian, os midianitas, a história de Moisés com o povo. Tem toda uma construção, tem toda uma ideia, tem toda uma trajetória. É um nome bem forte, assim, na passagem da Bíblia. Então, na verdade, é Midian. Midian. Ah, aí foi através que ela pegou e ela teve interpretou porque dentro da CCB, desculpa, tem
exaltação, tem a leitura da palavra e depois tem a exaltação, né? E aí, como diz minha mãe, cada um come a palavra da forma como, né? Comer é interpretar, né? Interpretar. Se alimentar da palavra, que a gente fala é interpretar, né? Isso. Cada um é de um jeito, é verdade mesmo. Exatamente. Aí ela pegou e ficou, o que será que Deus quis dizer pra mim? E aí ela disse que quando chegou em casa, foi ler a Bíblia de novo na palavra, e aí viu, Midian, Midian. Ela disse que foi um chamado pra ela e colocou Midian. Fala que eu sou planejada, Ela também foi mãe cedo ou não? Isso. E uma outra observação em relação à associação Manas Pretas é romper esse ciclo de maternidade precoce e solo, né? Minha mãe foi solo também por mais de 20 anos, até ela casar, ela é casada quase 40 anos, meu Deus. E aí, tipo, eu repeti o ciclo, né? Então, tipo, eu não quero que as minhas filhas também repitam. Então, através da ONU também, uma das formas, né? A gente entende falar sobre educação sexual e várias outras situações que as meninas precisam saber. Que às vezes eu não tive, seja porque minha família é conservadora ou por conta da sociedade, que seja. Mas várias situações voltadas ao simples falar, a entender, né? Teria ajudado, não só a mim, várias outras meninas. Bom, vamos entrar agora na questão da agência, né? Show. Vamos lá. Eu quero que você fale o que despertou de você pegar e empreender na questão do marketing. Você falou da formação, né? Da sua formação. E aí você já tinha essa ideia de montar a sua agência, a sua própria agência? Olha, eu acho que é até engraçada a forma como eu penso, né? Como eu atuo. Multipotencial. Eu me considero uma pessoa multipotencial. E o que é a multipotencialidade? São pessoas que conseguem ter várias habilidades, entregar várias situações diferentes e conseguem fazê-las realmente, ou com excelência, ou atuar dentro de vários ramos, né? E é o que eu faço. E eu tenho muitas habilidades. E aí eu vi um TEDx maravilhoso. Meu sonho, viu? Pra ficar registrado aí, meu sonho é para fazer TEDx, gente, por favor. O que é TEDx? TEDx é uma plataforma de palestras relevantes de pessoas que têm uma trajetória de renome, seja no seu nicho ou seja na sua trajetória. E eu tenho, né, gente? Vamos lá, por favor, me chame. E eu vi um TEDx sobre multipotencialidade. Foi um conceito criado através de uma especialista e ela defende a multipotencialidade e aquilo me inspirou. Tem um economista, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala sobre a multipotencialidade em câmera lenta. São pessoas como Albert Einstein e Darwin que criaram diferentes projetos e entregaram diferentes conceitos e conquistas que mudaram a humanidade numa mesma linha cronológica. Mas como é que eles conseguiram entregar todo esse conteúdo, todas essas ideias, que eu deveria lembrar agora, mas desculpa, eu vou buscar a fonte depois na próxima, perdão. Mas teve isso, essas pessoas conseguiram. Então a multipotencialidade é uma forma de você atuar em diversos ramos e você conseguir ser bom nisso. Então veio a Multi, onde eu fazia teatro, fazia faculdade, tinha trabalhava, né? Aquela época eu dependia muito da CLT, eu ainda não conseguia usar as minhas potências para o empreendedorismo, eu tinha muito medo, tinha terapia 6 meses falando só disso, montando meu negócio, né? Inclusive eu ainda faço terapia, faço terapia, tá, gente? Saúde mental é muito importante. Quem é que cuida de você? É a clínica Letícia Furlan. Manda um beijo lá pra ela aí, ó. Doutora Letícia, cuida da mídia lá. Na verdade é a clínica e tem a psicanalista que é a Elizabeth. A Elizabeth que cuida de você? Isso. Então a Elizabeth, doutora Elizabeth da Clínica Furlan, isso? Isso. Aí. E aí a ideia da Multi foi quando eu percebi que eu já entregava tudo isso. Eu já fazia designers, né? E entregava para as pessoas. Eu fui produtora de elenco, que era fazer parte de teatro, fiz parte de uma companhia de teatro, então eu buscava novos atores. Então eu ficava nessa parte contábil. Eu já tinha isso, eu já estava desenvolvendo. Aí tinha a parte de palestras que eu comecei na rasa também, fazendo e indo e colocando a cara para bater. Aí tinha a parte também de fazer eventos. E os cursos também, tinha um mix junto com as palestras. Aí eu fundei a Multipotencial. Foram 3 anos de altos e baixos e várias transformações até chegar aos números que eu tenho hoje. Eu atendo mais de 20 projetos, já dei mais de 10 palestras, né? Realmente, que eu posso dizer que são trabalhos feitos por empreendedores e todos voluntários. Tenho ali, já tem mais de 2.000 pessoas com os meus conteúdos, com o atendimento, com as palestras. Isso em 2, 3 anos. Isso eu,
não a empresa. Hoje eu tenho uma empresa, uma agência, mas eu, Dian, comecei através da Multi, tendo esses resultados, esses números. E aí essa é a ideia da agência. Hoje a gente traz o serviço de gestão social, gestão de rede social, a estratégia, parceria com o estúdio e a facilitação, que é um trabalho também que tem a questão, né, tanto da facilitação, juntamente com essas ONGs, né, que a Humanas Pretas possivelmente vai ter um acesso ali da Multi, e a questão estratégica. Então, o empreendedor que quer buscar uma estratégia para o seu negócio, contrata a Multi Potencial X. A gente vai ter que... Pode. Ele vai... Deu eu no... Tem que... A gente vai ter que reiniciar a gravação, que não ficou... O áudio não saiu legal. Tá bom, gente? A gente vai sair e já volta já.